Tudo bem? Olha, nós vamos receber hoje aqui uma figura eminente da nossa cultura republicana. Eu sempre digo às pessoas que é fácil fazer live com assuntos que são de entretenimento, que são de lazer e coisas dessa natureza. Mas falar de live, de Constituição, de temas difíceis, só para exclusividade de vocês que estão aqui comigo. Então, daqui a pouco eu vou conversar com um expert, que é o ex-ministro da Justiça, que também foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral, foi da Corregedoria também. Então, muito obrigado a todos que têm nos prestigiado. E não é fácil fazer lives de assuntos de alta performance, de conceito máximo. Eu sempre digo, tem pessoas que falam assim, pô, mas só deu 50 pessoas. Eu falei, são 50 melhores. Esses são 50 melhores, aqueles que deram seu tempo para aprender, para conhecer, para debater comigo e com os meus convidados temas de alta performance. Não é por outra razão que nós criamos, aí, com o professor Rafael Olivieri, que é o nosso reitor, a Universidade Corporativa do GCSM. Agradecer a sua gentileza de ter aceito o nosso convite, dizer ao senhor que esta live faz parte, a quem nos assiste também, do nosso programa de educação continuada do Global Consult Sales Marketing, e ela é certificada pela nossa Universidade Corporativa do GCSM, cujo reitor, que é o Rafael Olivieri, professor Rafael Olivieri, está nos assistindo e aqui acompanhando o nosso encontro. Então, eu quero agradecer ao senhor pela gentileza, obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado pelo seu convite, será uma alegria conversarmos uma vez mais com essa plateia maravilhosa. Estou vendo aqui os nomes que estão entrando. Estão me assustando os juristas que estão entrando, vou ter que tomar cuidado com o que falo. Hoje eu recebo aqui, com muito prazer, o Dr. Torquato Jardim, que foi ministro no Tribunal Superior Eleitoral, ministro da Transparência e Controladoria Geral, na Controladoria Geral da União, foi ministro da Justiça no governo do presidente Temer e hoje é vice-presidente executivo da Agência de Promoção de Investimentos e Competitividade do Estado de São Paulo, Dr. Torquato Jardim. E eu não vou perder um segundo, eu vou direto para uma questão para o senhor, falando do nosso ambiente político neste momento de hoje, doutor Torquato. Eu vou colocar assim, como é que o senhor está percebendo esse momento político que nós estamos vivendo? Eu acho que há um desafio institucional imenso, um desafio individual maior ainda, porque no ambiente de convulsão política, econômica, financeira e emocional das pessoas, os principais personagens, nós estamos precisando de pacificação, de equilíbrio e de percepção de que a solução dos problemas é mundial. Vivemos uma pandemia mundial, cuja resposta pede harmonia de governos nacionais, governos estaduais e governos municipais. Ninguém vai sozinho resolver isso. Não? Nós temos no mundo todo uma crise fiscal. Estamos todos cortando despesa. Os orçamentos são todos deficitários. E uma das consequências é que nós estamos voltando ao protecionismo da década de 20 do século passado. O multilateralismo não é mais forte como foi. Tanto é que o brasileiro notável profissional foi forçado a sair da diretoria da Organização Mundial do Comércio pelas forças protecionistas que tendem a prevalecer no momento. E nós temos também, em escala mundial, a desigualdade de renda, de educação, de saúde, saneamento e segurança pública, que também pede coordenação mundial. Não é? Se o mercado é global, o consumidor é global. Se o consumidor é global, a renda é global. E se a renda é global, o estudo e a educação tem que ser global. Não adianta você produzir na Noruega um ótimo telefone que o Paraguai, boliviano ou brasileiro do interior não consiga utilizar. Então, eu acho que o grande desafio é gerência. O mundo é rico de homens, mulheres, pessoas competentes, dispostas a trabalhar, mas está faltando gerência, harmonização e uma palavra de pacificação, de reflexão. Muito bom. Eu vou citar alguns itens, doutor Torquato, e aí o senhor responde como o senhor se sentir mais confortável. Só itens do nosso dia a dia aqui que estão nos incomodando o dia todo aqui com a situação que vivemos no país. Então, a primeira palavra, eu vou dar algumas palavras, o senhor
fique à vontade para responder. Cloroquina. Essa palavra deixa o senhor feliz? Ministérios da Saúde, um a cada 20 dias. Militares do governo. César e Batiste. Eu vou parar aqui para não complicar o senhor. Como é que o senhor pode... César e Batiste, deixa eu contar um pouquinho a história para nós. Como é que o senhor foi um ministro que todos os ministros da Justiça anteriormente passaram por um processo de segurar esse assunto. E o senhor foi o que assinou, que mandou o César de volta para a Itália. Mas cloroquina, Ministério da Saúde, militares no governo e César e Batiste. Como é que... Fale o que o senhor se sentir confortável. Quantas horas eu tenho para falar? Isso aqui é um esquenta. Eu tenho Como eu sou advogado, eu estou acostumado a ter no máximo 15 minutos de tribuna ou o juiz me caça a palavra, não é? Eu gosto de ver esses temas todos a partir da Constituição. A resposta está na Constituição, na criatividade com a qual você leia e releia a Constituição. Então, eu costumo me referir à cruz das liberdades, que no corpo vertical é o federalismo e no corpo horizontal é a separação de poderes. Então, tudo isso que você citou pressupõe um federalismo equilibrado, uma interpretação e uma construção equilibrada, pacificada, de diálogo inteligente entre a competência política e a competência legislativa da União, dos Estados e dos municípios. A Constituição provê os temas, a Constituição provê os mecanismos. A União, em princípio, fica com a norma geral, a norma específica peculiar ao Estado fica com o Estado e a competência suplementar dos municípios. Isso tem que ser harmonizado. É uma liderança intelectual, uma liderança política, é uma liderança de boas relações do Executivo com o Legislativo, com o Judiciário, que é o braço horizontal. Daí essa verticalidade e essa horizontalidade. Então, o que está faltando é justamente isso. O Supremo deu uma resposta desafiadora, uma resposta nova. Porque, pela primeira vez, acho que posso dizer isso, o Supremo Tribunal tomou uma decisão sobre federalismo e sobre a separação de poderes que é nova, revoluciona o estabelecido. O Supremo Tribunal retirou da União uma preeminência legislativa na saúde. Vamos ficar na saúde para ir chegando no coronavírus, você citou como um dos temas. Eu vou chegar lá. Não é? Então, qual foi essa novidade do Supremo Tribunal? Afirmou a prevalência da legislação estadual, do governador sobre o presidente e do prefeito em face do governador, porque a competência suplementar do artigo 30 da Constituição, protetora do município, foi equiparada à legislação concorrente de sede estadual. E ficou para a União a competência sobre norma geral. Mas o Supremo não disse que é norma geral, isso nós vamos à doutrina, em outra conversa, em outro dia. Mas o grande desafio para o Brasil hoje é recompreender a relação federal, que pela primeira vez você tem uma decisão judicial dizendo ao presidente da República: você fica quieto, quem vai decidir é o governador conforme as suas peculiaridades. E aí a solução é nacional. O Supremo contraiu a figura do presidente, mas não disse qual era o mecanismo de convivência. Esse tem que ser construído. O Supremo ainda vai enfrentar, no coletivo do Tribunal Pleno, como isso vai ser resolvido. Mas está aí, parte da Constituição. Como separação de poderes, o Judiciário conteve o presidente da República, o Executivo. E na verticalidade da federação, reforçou o município, reforçou o Estado em face da União. Errou o Judiciário? Foi além do Supremo? É outro tema que você propôs. Não. É que a Constituição de 88 ela é muito rica em expandir a competência do juiz em todas as instâncias. Quando, no caput, lá na cabeça do artigo 37, transforma em norma a impessoalidade e a moralidade. Deixam de ser conceitos subjetivos de proposição de uma natureza de norma jurídica para ser a norma jurídica ela própria. Agora, como é uma cláusula aberta, cada juiz tem a sua percepção. Assim como o Supremo proibiu a posse do delegado Ramagem na Polícia Federal, porque era quebra da impessoalidade, a juíza federal de Campo Grande já proibiu a posse do novo superintendente da FUNAI. A juíza federal do Rio de Janeiro mandou demitir a direção do Hospital Federal de Bom Sucesso,
porque tinha um número de leitos não usados, além do que ela considerava próprio e adequado. Então, você vê que o Supremo abriu um caminho novo. Esse caminho novo tem que ser construído com diálogo, com compreensão. A primeira palavra é do jurista, mas a segunda palavra é de onde? É do Congresso Nacional. Então, o que o Supremo faz para mim nessa decisão é uma advertência muito substantiva ao Poder Executivo. Dialogue, converse. A sua voluntariedade não vai prevalecer mais, porque, em primeiro lugar, vem a peculiaridade local, que quem sabe é o governador, e a peculiaridade ainda mais próxima do cidadão, que quem sabe é o prefeito. Isso tudo tem que ser harmonizado. Não pode um prefeito do Estado do Rio de Janeiro, caso concreto, proibir a chegada de certo transporte do Estado de São Paulo, porque esses caminhões do Estado de São Paulo levavam matéria-prima para a produção de oxigênio na fábrica da Reuter Martins, do Rio de Janeiro. Então, isso tudo tem que ser conversado. Então, e nesse capítulo, doutor Torquato, desculpe lhe interromper, mas já vou fazer. Fica à vontade, falei tempo demais. Porque a sua linguagem está muito agradável, muito acessível para quem está nos assistindo, e é muito bom. Eu colocaria para o senhor o seguinte: como a democracia, dentro dessa sua explicação, ela pode ser simbolizada? Se eu fosse simbolizar a democracia, que é dela que nós estamos falando, essa amiga querida, que quando ela está bem a gente aplaude, quando ela dá um barulhinho a gente parece que quer acabar com ela. Não. A nossa querida amiga democracia, como é que o senhor simbolizaria a democracia com esse espírito e conhecimento que o senhor tem? A democracia é a oração que decorre da cruz. A cruz é aquela que eu falei. Na projeção vertical, o federalismo, na posição horizontal, são 3 braços horizontais na União, no Estado e no município, dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Aí que decorre a democracia. A democracia é uma via de mão dupla. O que você quer na democracia? Liberdade individual. Mas ela não existe sem obrigações coletivas. Democracia significa diálogo, significa ouvir a todos, mas não é um sistema covarde. A democracia tem que se autodefender. Então, há um limite à liberdade de expressão. E qual é o limite da liberdade de expressão? É a estabilidade e a vida da própria democracia. Não há liberdade de expressão para propor meios ou ideias contrárias à democracia mesma. Ela é forte, ela é viva. Isso é preciso ter muito presente. Em face de fatos concretos que temos presentes, que eu não vou citar aqui, que eu não quero ser chamado a prestar depoimento em lugar nenhum. Mas eu faço a provocação. Não é? Há um livro fantástico, eu acho que foi Jean-François Revel, que escreveu nos anos 70. Né? A democracia se defende. A democracia se defende. Você tem tribunais constitucionais libertários, como a Corte Suprema de Washington, com inúmeras decisões a favor da liberdade de expressão, mas sempre com a advertência que vem de 1917 e 18, onde os Estados Unidos entrou na Primeira Guerra Mundial. É um perigo claro e iminente. Você fala a sua ideia, você prega a sua ação, você vive com coerência da sua ideia e da sua ação, desde que você não põe em risco a democracia. A ninguém é dado o direito intelectual de liberdade de expressão ou ação que coloque em risco a democracia. A imprensa... É a democracia. Ela tem que se defender. Oi? Nesses dias, doutor Torquato, a mídia... Não me faça a pergunta de caso concreto. Tá bom. Então, eu diria o seguinte, é difícil, hein? Então, qual o maior desafio da democracia? Pronto. É garantir a igualdade de oportunidades. Eu falei de uma vertente política da democracia, mas ela tem uma vertente social. E a grande vertente social tem como síntese a igualdade de oportunidade. Igualdade de oportunidade é você saber que terá a educação, a saúde e o saneamento necessário para prosseguir nos seus estudos e no seu trabalho, e com segurança pública. Essa soma é a dívida da democracia. Ela tem muitas promessas não cumpridas. Está aí o livro clássico de Norberto Bobbio, As Promessas Não Cumpridas da Democracia. Mas ela tem aquela dimensão política que eu me referi, tem essa dimensão social, que é a igualdade de oportunidade em educação, no trabalho. Isso significa igualdade de escola, igualdade de salário, igualdade de gênero para o exercício das profissões e para a eleição. Mas ela também tem uma outra dimensão,
que é a transparência. A democracia é transparência. Está aí o desafio de Norberto Bobbio. Ela tem que superar a arcana imperii, o poder velho, escondido. E exemplo concreto. O Brasil está fazendo isso, está onde? No Supremo Tribunal Federal. Nem no Executivo, nem no Legislativo. É no Supremo Tribunal Federal. Quando, ainda que em decisão monocrática, individual, impede a posse de alguém. O Ramage agora, Cristiane Brasil no passado. Não é? Por quê? Porque ela quer saber do porquê da escolha aparentemente não institucional de alguém para uma função pública estatal. Isso também é democracia. Isso é também disputar os meios e as consequências dos meios do processo de decisão do poder estatal. É a terceira grande dimensão da democracia. O senhor fala faz perguntas, você começa a falar e não para. Faz perguntas. Não, vamos estar, estamos no tempo também, está ótimo. A sua linguagem, como o senhor mesmo me colocou aqui o alerta, a sua linguagem é importante porque eu acho que viver dentro da democracia é entender os percalços dela. Como é que é a relação de responsabilidade, direitos e obrigações, porque me parece que quando vivemos um estágio de democracia mais abrangente, mais ampla, há desconforto de parte a parte. E aí vem a questão de radicalização política, né? Mas eu pergunto para o senhor o seguinte, freios e contrapesos dentro da democracia e a partilha de poder dentro da democracia, como é que isso pode ser explicado, doutor Quadros? Freios e contrapesos é a tradução direta do checks and balances do direito americano, que é a independência e harmonia na nossa Constituição. Né? Ela tem um papel fundamental quando você acrescenta um outro ingrediente político que vai de encontro à sua pergunta, que é a experiência brasileira de presidencialismo. Você, no Brasil, elege o presidente fora de partido político, fora de coligação partidária, fora de programa partidário. Infelizmente, a eleição do presidente da República é plebiscitária. Você ama ou odeia. O confronto é personalíssimo. Não se discute. Quem discutiu o projeto em alguma eleição? Projeto de Estado, projeto de sociedade. Isso é muito complexo, isso não gera voto. Por isso é que você, na eleição presidente, nas eleições em geral, mas na eleição presidencial em particular, você fica na mão do marqueteiro. Porque hoje o eleitor é tratado como um consumidor. Ele consome o candidato A odiando o B. Ele consome o candidato B odiando o A. Ele não faz uma escolha refletida. É pura emoção. Então, a mesma técnica para vender o jeans da Elo e o jeans da Levi's, o local ou o importado, você usa para criar o nós contra eles. A emoção. E aí, isso é um perigo para a democracia, porque isso leva a decepções. De novo, não vou citar nomes. Mas quem conhecer a história do Brasil sabe que em 1960, 1989 e 2018, nós elegemos 3 presidentes pelo voto direto com a mesma campanha personalista. Um queria a vassoura para limpar o Brasil, outro queria destruir Marajás, e o outro não queria mais a política de tomar lá da cá. O que aconteceu? Um renunciou, um foi empichado e o terceiro está enfrentando desafios. Não é? Por quê? Porque foram eleitos na emoção. Não foram eleitos com o mínimo de razão. Foi o desafio. Mas o senhor acredita, doutor Torquato, o senhor acredita que a sociedade brasileira ela tem competência, no sentido, talvez não seja a palavra competência, ela tem qualificação para fazer essa análise na sua decisão, sendo que nós, até a semana passada, até um mês atrás, nós imaginávamos, exagerando, 50 milhões de brasileiros na míngua, para usar um termo bem chulo. E o que nós encontramos? 100 milhões de brasileiros numa situação que eu não consigo sobreviver mais do que uma semana. Será que não tem alguma coisa errada nesse processo de diálogo com a sociedade? Se eu tivesse a resposta completa para a sua pergunta, eu ganhava o Prêmio Nobel da Paz durante uma década. Eu iria para a Academia Brasileira de Letras, no discurso que faria em consequência disso. Esse é o desafio, porque eu falei um pouco em teoria, é verdade. Mas você ter uma escolha, um processo de escolha mais esclarecido é necessário. Os especialistas em comunicação social, como você é, os especialistas em educação, eles têm que encontrar um meio de comunicação mais substantivo para que
possa ser escolhido alguém fora da emoção. Agora, é verdade, eu volto àquele traço da democracia de igualdade de oportunidades. Nós temos uma imensa disparidade de oportunidades no Brasil. E essa disparidade no Brasil está aumentando. Veja, eu estava lendo os jornais hoje, qual é a bronca dos garotos e das moças do estado do Rio de Janeiro. Eu sou carioca, fiquei tristíssimo de ler aquilo. É que com a pandemia, eles sem escola, o sistema de escolaridade pública do Rio de Janeiro não tem Wi-Fi suficiente, computador suficiente para você estudar em casa. Então, se eles forem para o Enem, em novembro, eles não passam. Então, uma vez mais, o aluno da escola particular ou o aluno da escola pública, que tenha pai e mãe mais educados em casa, fazendo dever de casa via eletrônica, vai passar na frente. Isso é terrível. Isso é eticamente inaceitável. Você está aumentando a clivagem social. Essa é uma das consequências da pandemia. Você está aumentando a clivagem social. Nós já estamos um século atrás de jovens de outros países do hemisfério norte. E vamos criar essa disparidade secular dentro da sociedade brasileira? Então, a democracia tem que ter resposta para isso tudo. A democracia, todavia, não é uma panaceia. Ela tem que ser construída mediante o engajamento de famílias, de grupos esclarecidos que informem. Essa é a questão. Há quem possa educar, pode. Mas a educação política começa com o senso de responsabilidade das lideranças políticas que digam aos marqueteiros: chega de emoção, dê-me razão. É isso aí. Ou então uma emenda constitucional, que eu falo sobre isso há uns 40 anos de direito eleitoral que eu pratico. Uma emenda constitucional do Brasil é proibir constitucionalmente marqueteiro político na hora da eleição. É verdade. O senhor sabe, doutor, que aqui até é um desabafo meu para o senhor, que acontece muito, e a gente... É impressionante como há desinteresse, às vezes, da sociedade, esta que nós queremos que seja a gestora aí, que conduza a nossa democracia para o melhor encaminhamento, eles não têm muito interesse em temas como o nosso. A gente faz uma agenda de lives baseada em, olha, o que está errado? Aqui. Então, vamos pegar os melhores especialistas para falar. O nível de interesse no primeiro impacto é de 0 a 10, 3. Depois, quando há uma repercussão, eles vão lá buscar o vídeo para dizer, poxa, alguém falou alguma coisa aí, eu poderia estar sabendo disso. É impressionante, o senhor tem toda a razão que a comunicação é muito importante. O senhor sabe que o Dr. Geraldo Alckmin, ele usa um termo que me agrada muito, que diz assim, olha, o desenvolvimento é o novo nome da paz. Desenvolvimento é o novo nome da paz. Mas sem o diálogo dentro da democracia, o desenvolvimento não acontece. Palavras dele. E aí eu queria aproveitar e fazer mais uma colocação para o senhor. No mundo que nós vivemos, dentro do federalismo da nossa sociedade, quais são os pactos dele, doutor Torquato, que está pegando? A gente percebe que os pactos do federalismo, nós vivemos numa federação que vive um trauma permanente de poder dentro dessa estrutura. Mas quais são os pactos do federalismo? Eu vou acabar de responder outra pergunta para chegar a essa. Como chegar e informar melhor? Nós temos que sair do pedestal e ir ao encontro das associações de bairro. É verdade. Ir aos sindicatos. E não é educar, mas dialogar com os líderes sindicais, com os líderes comunitários. E passar essa percepção toda de quem viveu outra experiência acadêmica ou profissional que pode levar essas considerações todas. Mas alguém tem que criar o canal de comunicação sem populismo, sem resposta fácil. Porque a resposta é fácil. Ela simplifica demais o problema. Agora, a questão do federalismo, né, é uma coisa meio técnica demais. Porque, na verdade, o eleitor conhece o vereador. O grande político brasileiro é o vereador. O segundo grande político brasileiro é o prefeito. Que eles estão todo dia na esquina, cobrado. E se bobear, entrar no boteco, ele é posto para fora. Porque o bueiro ali está vazando, porque não tem água aqui, a rua ali esburacou e ele não consertou. Então, a construção da democracia no espaço federativo começa na Câmara de Vereadores, começa na prefeitura. Porque senador, deputado federal, é ficção. Brasília é uma distância. Quem vai resolver a vida
do cidadão é o prefeito, é o vereador. Não é? Um pouquinho mais próximo, o deputado estadual. Mas num país de estados imensos, também o deputado estadual fica longe. Imagina Minas Gerais com 850 prefeituras. São Paulo com 645. Nem o deputado estadual consegue ser porta-voz da sociedade. Ele escolhe um cantinho para ficar. Não é? Então, a Federação Brasileira, ela peca por não valorizar o vereador, ela peca por manter o prefeito distante, manter o prefeito muito manietado, muito controlado, porque a Constituição dá muito poder à prefeitura, mas não dá a verba. A verba está controlada em Brasília. Não é? Então, esse é o ângulo. E depois, no federalismo brasileiro, você tem dois temas muito complicados. Um é educação e saúde, e o outro é a repartição de tributos. Não é? Porque a concentração, vou dar um passo atrás, a repartição constitucional de tributos, que é um dos requisitos da federação, ela concentra 68% da capacidade de receita na União. Sobra um pedacinho de 32, 33 para o resto, para os estados, para a União. A União deu um golpe nos estados e municípios, porque a repartição constitucional é de tributos, não é de contribuições. Então, você cria uma série de contribuições de toda a natureza que são exclusivas da União. Então, esse é o primeiro problema a ser discutido na reforma tributária no espaço federativo. Depois, é muita obrigação local de educação e saúde para a capacidade gerencial do prefeito e gerencial das receitas da prefeitura. O Brasil é continental, repetindo óbvio. Você não pode esperar do prefeito de regiões amazônicas, do prefeito do interior do Nordeste, a mesma capacidade gerencial que tem no sul de Minas ou no sul do Brasil. Então, um dos erros do federalismo, de difícil solução, de difícil superação, é tratar tudo igual. A democracia é multifacetada, ela é sofisticada. E a sofisticação que nós temos que repensar para reconstruir a democracia brasileira é não haver solução geral igual. Nós não somos totalmente iguais. Nós precisamos recriar, renascer no espaço democrático com soluções regionais, soluções peculiares, para que, de fato, haja igualdade de oportunidades. Muito bom. Doutor, bom, eu vou voltar nesse tema daqui a pouco, mas eu queria só, para agradecendo a presença de algumas pessoas que estão aqui conosco, mas algumas mandaram perguntas, e tem uma que o senhor quase já respondeu, mas eu preciso fazer novamente, porque faltou um pedacinho aí. Eu vou dentro da nossa ética de relacionamento, mas é uma pergunta formulada até pelo nosso amigo Dr. Nelson Williams. E o Nelson, ele me fez uma pergunta que o senhor respondeu em parte já, mas eu aí vou pôr a pergunta por inteiro. Ele pergunta qual é a sua opinião, por ter sido ministro da Justiça do governo, né, sobre o STF ter, de fato, barrado a escolha do diretor-geral da Polícia Federal e se tem alguma semelhança quando da nomeação da filha do Roberto Jefferson, ela foi indicada para o Ministério do Trabalho e foi barrada. Alguma semelhança nisso, doutor Torquato? O caso do ponto de vista constitucional, exatamente o mesmo, como é o mesmo da juíza federal que eu citei em Campo Grande, que vetou a posse do superintendente da FUNAI, ou da juíza federal no Rio de Janeiro, que determinou a demissão da diretoria do Hospital Federal em Bom Sucesso. É a mesma questão, qual é o limite do Poder Judiciário na independência e harmonia dos poderes? Porque tem duas cláusulas abertas, né? A moralidade e a impessoalidade. O que significa substantivamente a cláusula? Não é? Então, se há uma relação de interesse presente, do passado, presente ou suposta para o futuro, que possa inibir a presença de alguém em cargo público, então o judiciário intervém. Isso são dois, na verdade, a impessoalidade e a moralidade estão muito próximos dos velhos conceitos de direito processual penal e civil da suspeição ou do impedimento.
O impedimento são hipóteses objetivas, estão no Código de Processo, para as quais o juiz está impedido de decidir, ou o Ministério Público, o promotor, está impedido de atuar. E suspeição são aquelas subjetivas, que não precisam ficar na lei, mas estão na consciência ética de cada um. Daí aquela máxima de Cícero, na clássica Roma do direito positivo, né? Se você não pode condenar o amigo, você não pode absolver o amigo. Logo, você afirma a suspeição. É a coisa de foro íntimo do magistrado. Né? Então, no fundo, é suspeição e impedimento. E é isso que o juiz vai julgar. Então, no caso do Ramagem, pareceu ao ministro relator, a decisão é ainda monocrática, que havia uma relação de interesses posta nos autos. Ele não inventou nada, estava tudo nos autos, que poderia sugerir um exercício não imune à intervenção de terceiro no exercício da profissão, no exercício do cargo. Agora, no caso da Polícia Federal, é preciso insistir. A Polícia Federal faz parte do Sistema Brasileiro de Informação, Sistema Brasileiro de Inteligência, desculpe, o SISBIM. O SISBIM é a Polícia Federal, é a BIM, Exército, Marinha, Aeronáutica, Banco Central, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, AGU, todos quantos no serviço público da administração pública, Banco Central, COAF, tratem de informações sensíveis que, somadas, pode ter importância, relevância para uma decisão do presidente da República. Isso se chama intelligence, inteligência, informação trabalhada, informação refletida, informação condensada para a tomada de decisão do presidente da República. Aí, ele pode chamar o diretor da Polícia Federal. O que ele não pode é chamar o diretor da Polícia Federal pessoalmente, ou por intermédio do ministro da Justiça, para saber como vai o processo tal. Bota o fulano. Já ouviu o Beltrano? Pô, troca esse delegado. Não, isso aí não. Isso aí é autonomia operacional da Polícia Federal. Mas pode. Eu mesmo fiz isso com parlamentares e presidentes nacionais do partido. A pergunta era muito simples. A investigação tal vai acabar em quanto tempo? Não sei. Eu consultava 2 anos, 3 anos e pronto. Acabou. Era essa a informação. O presidente Temer nunca me constrangeu, nem a mim, nem aos 3 diretores gerais com os quais nós trabalhamos. Agora, uma posição de formação política. Isso do que é possível publicizar. Agora, há um outro traço na Polícia Federal, já vou terminar a resposta, que é fundamental. Está na Constituição 144, inciso 4, parágrafo 1º. Ela é Polícia Judiciária do Poder Judiciário Federal. Nessa dimensão, Agostinho, o delegado da Polícia Federal só se reporta ao juiz federal, ao desembargador federal ou ao ministro do Supremo Tribunal Federal do Superior Tribunal de Justiça. Nessa dimensão, ele é agente do Poder Judiciário, não se reporta a ninguém no Poder Executivo. E aí tem a importância da nuance da decisão do Supremo Tribunal Federal. Não é assunto fácil, não, é assunto complicado. É muito complicado, por isso que eu digo, e as pessoas que nos ouvem, e outros que não estão nos ouvindo agora vão ver, pensam que isso não é democracia. Isso é a democracia que o senhor falou. Precisa ter coragem de entender. O senhor cita os incisos, o artigo de uma Constituição, que eu não consigo imaginar como alguém consegue encontrar um artigo tal evidente. O senhor está ali. Porque essa é a nossa Bíblia da realidade que nós vivemos. A Bíblia, que é a Carta Magna. E eu sempre digo às pessoas, se você quer a democracia funcionando, a gente tem que saber se aquela decisão que a gente tomou é constitucional. Se ela é, esquece, bicho. Não vamos, porque um dia pode ser o seu filho. Aí o juiz libera, você vai pedir. Quando é filho dos outros, não. Muito bem. Eu tenho mais uma pergunta aqui, doutor Torquato, que vem de um querido amigo nosso, que é o empresário Emerson Capaz, que foi da Fiesp, Conheço muito. Um querido amigo, que lhe manda um abraço forte. Ele faz a pergunta para o senhor assim: caro ministro Torquato Jardim, o senhor acredita que a nossa sociedade e as nossas instituições têm servido de contrapeso aos arroubos autoritários que surgem no nosso país a todo momento? Eu não tenho a menor dúvida que sim. O Poder Judiciário brasileiro tem uma liberdade de ação nunca vista na história do Brasil. Ele cada vez mais vivencia substantivamente os poderes que a Constituição lhe confere. A obrigação que tem com a moralidade
com a legalidade, com a impessoalidade, com aqueles princípios, com a proporcionalidade, porque não é só o Judiciário, no caput do artigo 37, é também o Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas, no artigo 70 ou 71, quando fala também da proporcionalidade, da economicidade. Talvez quer que um termo parecia só para contador ou para economista. Não, hoje é um termo a minha assistente técnica está me trazendo água, que o magistrado tem que dar sentido. Então, também o Tribunal de Contas da União, quando interfere em nomeações, em execução orçamentária, e dá opinião, parecer sobre as pedaladas, com as consequências constitucionais que as pedaladas tiveram, está exercendo a Constituição. É parte da independência e harmonia dos poderes, que tem esse comando constitucional lá também. Então, eu acho que todo esse sistema de poder judiciário, a justiça eleitoral, de onde eu passei 40 anos, não é? A justiça eleitoral deve ter caçado, no regime de 88, algo em torno, eu diria, de 2.000 mandatos de vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores. Governadores já foram quase 10. Por quê? Porque praticaram abuso do poder econômico, abuso do poder político, desobedeceram o parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição, que proíbe a personificação da autoridade pública mediante publicidade de qualquer natureza. Não é? Porque distribuíram verba fora dos prazos e dos moldes adequados, ou porque manipularam a licitação. Se você somar essa performance da Justiça Eleitoral, a Justiça Federal, com o mensalão, a começar do Supremo Tribunal Federal, a Operação Lava Jato, com meia dúzia de juízes que refizeram a história do Brasil, não é? Então, você tem um elogio falso que acabou de entrar aí, uma amiga do Rio de Janeiro. Estou acompanhando aqui. Não é? Romeu Chapo, Romeu Chapo, é o que eu digo. Quem está aqui... Está aqui, está vendo? Estou vendo. Não é? Então, você tem todo o Poder Judiciário numa ação fantástica. Não é? Os juízes federais que se expõem na fronteira do Brasil, fronteiras, plural, no combate ao narcotráfico, ou em outras cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, combatendo o crime organizado. Né? Então, nós temos um poder judiciário hoje poderoso. Secundário, não podemos deixar de lado, porque quando você fala de poder judiciário, você está também e sempre falando de Ministério Público. Então, sim, os dois estão muito empoderados e exercendo essa atividade. Às vezes incomoda. Quando você está do lado de cá, quer investigar, incomoda. Enfim, mas eles têm que incomodar. Eles são instituições que têm que incomodar. Tem como dar. Doutor Torquato, é uma conversa super agradável, o tempo é exíguo. Nós estamos entrando aqui naqueles 5 minutos finais, em que eu vou pedir ao senhor que, por gentileza, nós vamos passar agora... Estamos vivendo um momento que antecede as eleições municipais. E o senhor mesmo bem colocou que o vereador e o prefeito são os agentes primários, no sentido primário do primeiro lugar, de iniciar o processo de efetivar a democracia no país, que é o que tem contato, onde gera lá os impostos, onde a coisa é entregue. O Estado está dentro do município e não o Estado tem um Estado próprio. Então, eu queria que o senhor utilizasse esse tempo, fazendo 5 minutinhos, eu vou assinar para o senhor aqui, para depois fazer um encerramento final, mas é 1 minutinho só, né? Nem isso. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho para quem nos ouve sobre a importância do nosso papel neste momento. Porque a democracia não é um diletantismo, um privilégio que nós temos, é uma obrigação de cada um de nós de mantê-la em ordem. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. A eleição municipal é a eleição gênese da democracia. Porque é lá que o vereador e o prefeito são cobrados, não só com bem gastar em educação e saúde, mas construir e manter boas escolas, construir e manter postos de saúde, ou minimamente ter ambulâncias que levem os doentes às cidades, ao hospital mais próximo, ao município vizinho. O que é possível para cada um deles. É aí que vem o diálogo dos engajados socialmente com a democracia. É conversar com os candidatos a vereador. É os institutos, a sociedade civil, por institutos como o Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, o IBRAD, ou a Academia de Direito Eleitoral, ou a Escola de Direito Eleitoral do Rio de Janeiro,
oferecer diálogos, não é curso nem escola, diálogos com os candidatos a prefeito, com os diálogos com os candidatos a vereador, para que eles tenham uma visão não eleitoreira do que pretendem, que eles tenham a noção da responsabilidade democrática, para ir de encontro à sua provocação, de construir, porque é ali que começa. É ali que começa. O senso cívico de engajamento social. O importante da eleição municipal é você engajar, mais que nas outras, a sociedade civil. Então, os institutos de estudos de direito eleitoral, de ciência política, as escolas de direito, as escolas de ciência política, devem se engajar e procurar os líderes sindicais, os líderes de comunidade, os dirigentes de partidos políticos e conversar. E buscar as mulheres, porque as mulheres têm um terço das cadeiras na lista de candidatos. É uma tristeza que no estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, um terço do PIB, se São Paulo fosse um país, era a 21ª economia do mundo. Não consegue mulheres que componham as listas de candidatos. Está cheio de processos criminais e eleitorais por mulheres laranjas. Isso não fica bem. Mulheres que descobrem candidatos depois que passaram as eleições. Então, é buscar essas lideranças todas e tê-las presentes, participando do projeto de democracia. Ir ao encontro, mas com linguagem objetiva, com linguagem para se fazer entender. Não é chegar lá falando em ponto futuro. Cláudio Coutinho perdeu a Copa do Mundo porque ninguém entendia que era ponto futuro. É só dizer, faz o que o Djalma Santos fez a vida inteira. Pô, esse que é o ponto futuro. Então, falar linguagem acessível, não menos honesta, não menos sincera. Porque se um terço de mulheres nas listas, 30%, 33%, isto é fundamental. Isto é fundamental. Doutor, uma palavra final nesse tempinho ainda, explorando o senhor agora. Estamos vivendo um momento de areia ou graxa na democracia, para usar um termo aí simbólico. Estamos vivendo um momento de areia ou graxa na engrenagem da democracia? A democracia é permanentemente areia, graxa e água que limpa a graxa e areia. Ela é permanentemente contestada. Você tem que permanentemente limpar os canais de comunicação. Ela é eu gosto da imagem dos vasos comunicantes. Ora, um está mais cheio do que o outro. Ora, um está mais limpo que o outro. Mas todos têm que se limpar e se auxiliar a todo tempo. É um trabalho conjunto, é um trabalho de solidariedade que todos têm que ir juntos. Seguimos tranquilos na democracia? Estamos bem, doutor? A democracia está num pleno vapor, está num bom momento? Estamos bem com os problemas que estamos vivendo? Mas estamos dentro dela, firme e forte? A democracia brasileira é inabalável. Há excesso de concentração de noticiário nos que a desafiam. Precisamos nos concentrar nos que a defendem e a constroem. Quem constrói, quem defende a democracia, costuma ser muito tímido, muito calado. É preciso falar zangado também. Eu defendo. Tem que falar zangado, tem que ocupar espaço. Defendemos a democracia. Eu sou um defensor da democracia, sofro como o senhor e como tantos amigos, mas precisamos entender como é que ela se movimenta. Doutor, eu quero aqui fazer o meu agradecimento pela sua gentileza, e não foi possível falar hoje sobre as suas funções como vice-presidente executivo da Agência de Promoção e Competitividade e Investimentos do Governo do Estado de São Paulo, mas eu vou voltar numa outra oportunidade, e no FOPA, que vamos fazer dia 30 de junho, assim eu vou abrir um canal para o senhor falar da Invest São Paulo. Doutor, muito obrigado pela sua gentileza, pelo seu esclarecimento vivo, aberto e claro sobre a nossa querida amiga democracia. Firme e forte. Isso aí. Um abraço, doutor. Um grande abraço, obrigado. Obrigado, senhor, pela gentileza. E obrigado a você que nos assistiu. Lembrando que essa live será gravada, disponibilizada no canal do YouTube, TV GCSM. Um abraço, até a próxima. Obrigado pela audiência. Obrigado, doutor Torquato. Um grande abraço. Um abraço forte. Obrigado.